Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Falando de Saúde. Cada vez mais amplos, os exames feitos logo após o nascimento do bebê ajudam a detectar precocemente doenças que não costumam apresentar sintomas imediatos, mas que comprometem a saúde já nos primeiros meses de vida. Na rotina das maternidades, o recém-nascido passa por exames obrigatórios e outros que não são de praxe em todas as instituições, mas que podem ser solicitados pelos pais. Hoje vamos saber alguns detalhes sobre esses exames e o que eles indicam. Para falar com a gente sobre isso é que eu recebo o Dr. Alberto Calvé Neto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu estar aqui junto com vocês. Quantos anos já de profissão, doutor Adalberto? 35 anos de formado, 34 de Ponta Grossa. Nossa Senhora, Bastante tempo. Muitos bebês já passaram pelas suas mãos, né? Graças a Deus. Bom, hoje, na realidade, o nosso foco aqui é esclarecer para as mães que estão em casa ou para as grávidas alguns exames que devem ser feitos ou que podem ser feitos logo após o bebê nascer e depois um papo com as mães que vão levar os bebês até o consultório do pediatra. Feito? Feito. Vamos começar falando do exame de tipagem sanguínea. Como ele é feito? Bom, o exame de tipagem sanguínea, muito requisitado antigamente, hoje, na verdade, caiu-se por terra, porque a necessidade da requisição anterior, no passado, da tipagem sanguínea, era para identificar as possíveis pessoas que necessitavam de doação. Mas hoje é lei, que mesmo que você esteja tatuado no seu peito, A positivo, em necessitando de sangue, tem-se que fazer a tipagem sanguínea na hora e ainda contra a prova. Então, hoje, praticamente é só uma curiosidade saber o seu tipo sanguíneo. Não é normal mais fazer? Não, não é mais normal. Eu sei, muitas mães solicitam isso no consultório, mas é uma coisa normal, ou seja, uma coisa de curiosidade apenas. Entendi. Eu acredito que o exame mais precioso ou o que é obrigatório é o famoso teste do pezinho. É o primórdio, né, dos exames hoje que detectam preventivamente as doenças do recém-nascido foi realmente o exame do pezinho. Tá. Como ele é feito, doutor Adalberto? Então, o exame começou a ser feito na década de 80, né? E antigamente se fazia o teste não era nem no pezinho, era o teste da fralda, né? Era para identificar uma única patologia, que era a fenilcetonúria. Então, a fenilcetonúria é uma doença grave, que acontece mais ou menos em cada 25 mil recém-nascidos, e que o recém-nascido não detectado, ele passa em mamando leite, mesmo leite materno, ele não consegue digerir uma proteína, chamada fenilalanina, e ele acaba ficando débil mental. Então, esse exame, como eu estava dizendo, antigamente era feito pelo xixi do nenê, era um teste da fralda. Só que era um exame difícil de ser feito, porque na época tinha fralda de pano, através do cloreto férrico, até que em São Paulo, na APAE de São Paulo, eles conseguiram descobrir o que se fazia esse exame através de 3 gotinhas de sangue do calcanhar do nenê. Então, o primeiro teste do pezinho foi feito exclusivamente para a detecção precoce da fenilcetonúria. Tá. A partir daí, foram associados outros exames, né, que completa hoje aqui no Paraná 6 exames que são pesquisados, são 6 patologias são pesquisadas. A importância disso tudo, né, é detectar precocemente todas essas doenças e evitando assim patologias, ou evitando sequelas como a debilidade mental, seja na fenilcetonúria ou no próprio hipotireoidismo congênito, na deficiência da biotinidase, são nomes estranhos, mas são doenças graves que deixam a criança débil mental. As hemoglobinopatias, ou seja, nas doenças da hemoglobina, que pode ter consequências sérias, na fibrose cística e recentemente, inclusive, na pesquisa da hiperplasia adrenal congênita. Né? Mas a mãe deve solicitar esse exame ou ele é feito naturalmente? Não, absolutamente. Esse exame é feito naturalmente, obrigatoriamente, em todos os paranaenses. Né? Então, esse exame hoje é controlado por uma fundação chamada Fundação Ecumênica, em Curitiba, que tão logo foi propagado o teste do pezinho, criou-se a Fundação Ecumênica, que funciona muito bem no nosso estado, que controla tudo isso. Então hoje eu posso dizer que 100% das crianças paranaenses, ou seja, nascidas no estado do Paraná,
são submetidas ao exame do pezinho na própria maternidade. Tá. Eu ouvi dizer que tem o exame do pezinho básico e o pezinho ampliado. O que diferencia um do outro? Isso. Então, algumas crianças que têm na história familiar patologias específicas, né, você pode fazer o exame ampliado. Esse exame é uma coleta de sangue um pouco maior e é enviado a centros como São Paulo, Porto Alegre, né, para se pesquisar doenças específicas familiares. Mas isso, como a raridade é muito grande, né, então faz-se apenas quando você tem uma história familiar de que tem uma patologia específica que cai dentro dessa pesquisa ampliada. Tá. Outro exame que me pediram para lhe perguntar é sobre teste da orelhinha ou triagem auditiva. Esse exame é feito na maternidade? Isso. Então, por lei também, né, descobriu-se que nós conseguimos fazer a detecção precoce de patologias auditivas, né, através do teste da orelhinha. Então, foi estabelecido a lei, só que, infelizmente, algumas maternidades não conseguem ter a fonoaudióloga para fazer esse teste da orelhinha. Mas é de suma importância que se faça em todas as crianças o teste da orelhinha. Há uns 10 anos atrás, 10 anos atrás, quando estava na Secretaria de Saúde, nós implantamos o teste da orelhinha em todas as maternidades de Ponta Grossa. Contratamos uma fonoaudióloga pelo município, né? Mas infelizmente eu estou sabendo que hoje já não existe mais e é só uma voluntariedade de uma fonoaudióloga que vai a uma maternidade ou duas fazer esse teste. Infelizmente é isso. Mas a mãe tem que solicitar, então? Fundamental, que a mãe tem que solicitar. Não deveria a mãe solicitar, isso deveria ser praxe já de rotina em todas as maternidades fazer esse exame. Estou dizendo isso em Ponta Grossa, né? Certo. E eu acredito que pela dificuldade de fonoaudiólogas em todas as cidades do nosso país e do Paraná, esse exame não é feito de rotina, assim como é o exame do pezinho. Tá. Feito o diagnóstico e feito esse exame, facilita no tratamento da criança. Exatamente. Se tiver alguma deficiência. Com toda certeza. Crianças suspeitas têm que ser seguidas, né? Então, muitas crianças nascem com pequenos problemas na audição, como água no seu ouvido médio, que tem que ser seguido, né? Ou tem que ser tratado, isso evitando assim a surdez, né? Ou a dificuldade no aprendizado mais tarde. Tá. O outro exame é o reflexo vermelho. O que é esse exame? Esse é o teste do olhinho, né? Então, o teste do olhinho também é um exame fácil de ser feito, um exame que é feito praticamente hoje em dia, graças a Deus, praticamente em todas as maternidades, se não na maternidade, pelo pediatra que atende primeiramente a criança. É um exame bem fácil de ser feito, que eu vou até dar alguns macetes aqui. O exame do olhinho, o teste do olhinho, ele visa detectar precocemente duas patologias, né? Que é o retinoblastoma e a catarata congênita. São patologias oculares dentro do olho, né? E que ao olho nu os pais podem não perceber. Mas o médico, através de um oftalmoscópio, ele pode incidir uma luz e ver o vermelho da mácula, ou seja, o vermelho do fundo do olho. Eu disse que eu ia dar um macete para vocês, então é fácil. Chegando em casa, mesmo que tenha sido feito o teste do olhinho, pega uma máquina fotográfica dessas digitais, isso é a coisa mais simples do mundo, ou celular mesmo, né? Entra no menu da máquina e desabilite a função redutor de olhos vermelhos. Tá. Que é aquele, quando você aperta a fotografia, ele faz com forte, aí o teu olho meio que pisca e a pupila diminui. Então desabilite essa função e tire várias fotografias à noite com o nenê de olho aberto, de vários ângulos, e você vai perceber que muitas fotografias vão sair como aquele olho de vampiro, aquele olho vermelho. É isso que o médico vê. Então você pode registrar, né, a normalidade através do olho de vampiro do seu nenê. Você pode até colar a fotografia na carteirinha e falar assim, olha, esse é o teste do olhinho do nenê. Caso contrário, se você ver várias fotos e notar que tem alguma coisa branca dentro do olho do nenê, mesmo que a pupila esteja dilatada, esse exame é positivo, então tem que ser levado ao pediatra. Fala, olha, doutor, está aqui o teste entendi. positivo. Então o normal é ficar com o olhinho de com vampiro. O olho de vampiro. Se ficar branco é que tem que procurar o pediatra. Entendi. Por isso que de vez em quando você escuta na imprensa que o médico viu que o filho daquele artista que saiu na fotografia do jornal tinha aquela patologia, aí detectou. Por causa da foto. Exatamente. Tem algum outro exame que é necessário ou que é recomendado fazer na maternidade que eu não lhe perguntei? Bom,
existe o exame neurológico, o exame físico, o exame neurológico, o pediatra tem que fazer, isso é fundamental, né? E antes disso, o todo pré-natal. O que é o pré-natal e o que é o exame neurológico e a puericultura? É a monitoramento do crescimento e desenvolvimento desse conceito. Então, a partir do momento que você saiba que você está grávida, você tem que procurar um segmento de pré-natal e um segmento de puericultura com um médico adequado no pré-natal e com um médico adequado. O que é médico adequado? O médico da sua confiança. O médico que melhor você se relaciona. Não precisa ser o A, o B ou o C. Não, o médico que fala a sua língua. Então, é fundamental que, através desses exames periódicos, ele possa acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do recém-nascido. Então, desde o concepto até depois da puberdade, que a pediatria vai do nascimento até a puberdade. Tem pacientes que continuam com o pediatra, né? Ah, sim, eu tenho vários pacientes que hoje têm 25, 26 anos, de vez em quando chega lá na clínica querendo uma consulta, porque não se adaptou com aquele médico. Ô, tio, dá uma opinião aí. Tá bom. Por enquanto é tio, né? É tio, tá vendo? Viu, acompanhou nascer, acompanhou antes e agora acompanha depois. Faz parte da profissão, né? É verdade. Olha, eu estou conversando aqui com o pediatra Alberto Calvé Neto e eu vou pedir um intervalo rapidinho para a gente tomar uma água. Okay. E no próximo bloco, nós voltamos para responder perguntas que as mães fazem aos pediatras. Feito? Ok. Algumas, né? Que não vai ser possível todas. Um intervalo bem rápido e a gente já volta. Estamos retornando, conversando aqui com o pediatra Dr. Alberto Calvé Neto. A primeira visita do bebê ao pediatra é um momento muito importante para ele e para toda a família. Nesse momento, o médico vai conhecer a criança e acompanhar o seu desenvolvimento, além de saber do seu histórico familiar e tirar todas as dúvidas que os pais podem ter. Hoje nós vamos tentar tirar algumas, tá, doutor Alberto? Porque eu sei que são milhões de dúvidas. Mas a primeira que eu quero lhe fazer, a primeira pergunta, é quando a mãe deve levar o pediatra pela primeira vez ao consultório? Bom, se tudo certo, né, se tudo normal, se a criança nasceu bem e tem um histórico de pré-natal normal, né, e todos aqueles testes realizados na maternidade foram todos normais, em torno de 7 dias. Tem pediatras que pedem um pouco mais de tempo, mas eu gosto de ver a criança com 7 dias, porque acho que em 7 dias a mãe já acumulou um monte de dúvidas, já foi orientado aqui pela vovó materna, vovó paterna, vizinha, tia, e a cabeça dela está explodindo, né? Um monte de dúvidas. Então eu acho assim, eu não fixo 7 dias, eu peço para ela voltar em torno de 7 dias, antes ou no 7º dia, para que ela possa ter as portas abertas do consultório, para que a gente possa tirar um monte de dúvidas que a gente vai começar a responder. Começar aqui agora. A primeira delas, eu acredito que toda mãe de primeira viagem fica com essa dúvida. Como limpar o umbiguinho do recém-nascido se está aquele pedacinho lá pendurado ainda? Essa dúvida é bem antiga. E hoje em dia a gente sabe que o passado foi muito complicado em relação ao cuidado com o umbigo. Não tem nenhum segredo, é bem simples, bem fácil. O cordão umbilical deve ser colocado para ser ventilado, de preferência para cima. Em 1, 2 dias ele já mumifica, né? Não pode ser colocado nada por cima. E hoje essas fraldas, né, descartáveis, elas já têm aquele material absorvente que acaba absorvendo qualquer tipo de secreção. E o próprio xixi do nenê acaba não chegando até ali, então não chega a molhar o cordão umbilical. Bem simples, é fralda por cima, fralda descartável mesmo por cima, né? O grampo não vai atrapalhar, não vai machucar. Normalmente a criança já sai da maternidade com o cordão mais seco e passar só álcool 70. Álcool 70, uma vez por dia após o banho. Pode molhar no banho sem problema nenhum, enxuga com uma fralda ou com uma toalhinha e depois passe álcool 70 no cordão umbilical e está resolvido o problema. Nada de enfaixar, colocar moeda, não tinha essas coisas? Tinha que ser moeda de prata, mas não, hoje em dia não. Na verdade, o que se via muito antigamente, a gente via muito disso, era em função do próprio cuidado que a gente tinha de enfaixar, botar aqueles pós secantes, aí era fralda de pano, molhava tudo, aí abafava, e aí acabava complicando, né? Mas hoje em dia não se vê mais isso. Tá, banho normal, banho seca normal, e álcool 70. Álcool 70 e pronto. Ok.
Como que eu sei se o nenê está chorando de cólica ou de fome? Tem diferença nesse choro? Eu acho que quando o nenê chora, não é nem cólica nem fome. Se fosse pediatra é louco, né? Mas é assim, ó, um recém-nascido funciona única e exclusivamente por reflexos, né? Então encare o choro do nenê como um reflexo. É uma necessidade que ele tem de carinho, uma necessidade que ele tem de mamar, é uma necessidade que ele tem de ser acalentado, né? Leite materno da cólica dá como em todas as crianças, mas muito menos cólica do que os leites artificiais. E os leites artificiais hoje são tão próximos, né, tão maternizados, como as próprias fábricas dizem, e tomam todo esse cuidado para não ter tanta cólica como as cólicas que a gente tinha no ano passado, antigamente, né? E que vinha aquelas crianças cheio de elixir paregórico, daquelas drogas que deixavam a barriga da criança desse tamanho. Hoje em dia a gente não vê nada disso, não. Mas se não é isso, não é aquilo, por que a criança chora? Chora porque tem que chorar. Chora porque, do mesmo jeito que levanta o bracinho, porque mexe, pisca, emite sons, chora. Qualquer coisa que incomoda a criança, ela vai chorar. Esse é o nosso instinto. Foi Deus que colocou isso no nenê, para que a mãe lembre e pegue o nenê no colo e abrace e esfregue o seio na boquinha dele e ele vai mamar e pronto. Então, você falou que o leite materno não provoca cólica, mas não tem umas recomendações assim que cuidado com o que você vai comer, porque isso pode causar cólica no bebê? Isso é verdade ou é mito? Não, é mito. Existe um exagero muito grande naquele cuidado. É engraçado que todos os cuidados e todas as preocupações são com a mãe. Com a mãe. Puxa, a mãe passou 9 meses gestando uma criança, engordando, né? E tomando um cuidado exagerado com tudo. E aí a mãe ganha o nenê. E a mãe continua amamentando o nenê e todo mundo fazendo a mãe não comer nada e só canja de galinha, não lavar a cabeça por 40 dias e submete ela a uma dieta totalmente radicalíssima. Então é assim, se você perguntar para os vizinhos da direita, é uma lista, para os vizinhos da esquerda é outra lista, para os vizinhos da frente outra lista, ela não vai comer nada. E a mãe tem que comer. A mãe está sendo espoliada já há 9 meses, né, na gestação e na amamentação. Então ela tem que se alimentar bem. Tudo aquilo que a mãe come não vai diretamente para o leite. Tudo que ela come vai ser mastigado, digerido, vai ser separado em oligoelementos, vai ser absorvido pelo intestino, que vai cair no fígado. Então tudo aquilo que sai do intestino é armazenado no fígado e na necessidade do corpo materno é que vai cair na corrente sanguínea novamente e vai passar lá perto da glândula mamária e vai ser transformado em leite humano. Dizer que a mãe comeu uma carne de porco aqui vai dar cólica. Não, de jeito nenhum. O leite materno é a continuidade da nutrição que se faz através do sangue da mãe. Então, intraútero, quando a nenê estava gestando, a mãe comia de tudo, bebia de tudo. Até no Natal tomava aquela champanhe lá. E nunca o nenê chuta mais ou chuta menos. Não, depois que nasce vem esse mito todo aí que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer isso. Não. Sabe-se, assim, por inferência, muito pouco de que crianças que têm, ou seja, famílias que têm alergia à lactose, digamos assim, ou à proteína heteróloga do leite de vaca, pode, de repente, a mãe fazer com que a criança tenha. O resto acho que é tudo mito. Tá. Tudo. Então, aquela história que se a mãe tomar cerveja preta junta mais leite também é mito? Não. Aí é verdade? Pois é verdade. Então, que alimentos a mãe deve ingerir para ter mais leite? O que é cerveja preta? Ideia. É líquido. É hidratação. Então, muitas mães chegam no consultório, principalmente depois de 7, 10 dias, que está sendo submetida àquelas dietas rigorosas, desidratada. Então, a mãe precisa do quê? De líquido. Então, cerveja é líquido. E é relaxante. Então o que a mãe precisa? Respirar, calma, né? Ser protegida pelo pai, e pare, calma, deixa ela curtir o nenê, deixa ela ter essa interação, esse momento mágico de olhar nos olhinhos do nenê e ver que o nenê é dela, que foi ela que fez e que aquilo tudo veio do sangue dela e que ela precisa continuar tendo isso e ela vai abraçar esse nenê, vai sentir, vai respirar, vai relaxar e vai amamentar e pronto.
Então pode. Muito líquido, é até indicado. Lógico, a primeira coisa que a gente tem que falar para a mãe é tome bastante líquido, né? Relaxe, respire. E nada melhor do que antigamente, hoje em dia a gente não é mais. A gente fazia a mãe tomar um copo de martini. Ah, é? Tinha mães que chegavam lá e exageravam, em vez de um copo, tomar uma garrafa, mas tudo bem, não é bem assim. Então tudo com moderação tudo pode, com moderação, né? pode. A gente está falando de incentivar a amamentação e aí vem um grande problema que as mães modernas enfrentam hoje, que é retornar ao trabalho e conciliar com a amamentação. Como fazer isso? Pode introduzir a mamadeira em certos horários? Não deve? Bom, nós recomendamos hoje que a mãe amamente no mínimo 6 meses, né? Acho que isso é muito importante. Todas as mães devem lutar por esse direito, né, que a mãe tem de amamentar os seus filhos por 6 meses. Digo por 6 meses porque até 6 meses a criança deve mamar exclusivamente seio materno, nenhuma outra coisa a não ser seio materno. A importância do leite materno até 6 meses exclusivo é no sentido de você oferecer tudo aquilo que a criança necessita, que vem do ser humano, né? Tudo aquilo que a criança necessita de, não só de proteína, de oligoelementos, de hidrato de carbono, de gordura, mas principalmente de imunidade. É um recém-nascido frágil que precisa da proteção dos anticorpos maternos. E do carinho, do amor, do relacionamento, da primeira educação que você está dando para o seu filho, do primeiro grau de determinação de personalidade, com amor, não é um bico de plástico, não é uma madeira fria, ou muito quente, ou muito fria, não, na temperatura certa. Então, a amamentação até 6 meses é um direito da mãe, isso que é fundamental. A partir de 6 meses, a mãe começa a introduzir sólidos, e aí já dá a ela uma certa liberdade para poder realmente começar a trabalhar. Infelizmente, o nosso país, eu digo isso com muita propriedade, porque é injusto com o brasileiro, a nossa geração está sendo castigada pelo governo nesse sentido, faz com que a mãe não tenha o direito de amamentar até 1 ano de idade, como é na Alemanha, né, como é em países sérios ou países europeus, ou mesmo nos Estados Unidos. Infelizmente a mãe às vezes tem que trabalhar, né, senão vai ser mandada embora. Nesses casos, em último caso, entendeu? Aí, se for antes do 6º mês, opta-se por uma complementação de um leite ou de uma fórmula láctea, né, que não é leite, é uma fórmula láctea, ou se depois do 6º mês a gente tenta intercalar alguma fruta ou alguma papinha para que a mãe possa realmente ter o tempo para trabalhar. Se o bebê for para a mamadeira, ele não vai largar o peito? Não tem isso? As mães ficam com medo de colocar a mamadeira. É um receio, mas acho que não. Se bem estabelecido o aleitamento materno, os nenês são espertos, eles não trocam não. Eles acabam preferindo sempre o carinho e o calor do seio da mãe, né? Dificilmente ele vai abandonar o seio em detrimento da mamadeira. Não tem problema nenhum não. Pode colocar se for necessário. Se for necessário, se tiver orientação médica, entendeu? E não tente tomar atitude sozinho. Não há necessidade de você acostumar o nenê, né? Eu sei que muitas mães ficam preocupadas. Ah, mas mês que vem eu vou trabalhar, então eu vou acostumar ele. Não. Pode amamentar até o último dia. Vá trabalhar naquele dia que você tiver que trabalhar, com o coração da mãe, na mão, né? Na mão, porque eu sei que vai telefonar 10 vezes para ver se ele mamou, se ele não mamou, se ele está acordado, se ele está chorando. Mas a criança se adapta sem problema nenhum. Tá. Para a gente terminar esse bate-papo, porque ficaríamos vários programas passando perguntas, mas já que estamos incentivando as mães a darem mamar para os filhos, no mínimo até o 6º mês, o que fazer quando o bico do seio racha e dói muito para dar mamar para o filho? Acho que temos que falar antes de rachar, né? No pré-natal, né? Seguir as orientações do obstetra em relação a curtir esse mamilo, que é uma mucosa, e infelizmente, pela nossa vergonha, né? A mãe, desde que começa a ter seios, começa já a tampar e não toma sol, então aquela pele que não é pele, é uma mucosa, é um tecido bem frágil, né? E depois que a criança nasce, acaba realmente facilmente fissurando. Então, antes de ganhar o nenê, trabalhar com esse mamilo, trabalhar com essa auréola, né? No sentido de fortalecer ou espessar o máximo possível essa mucosa para não rachar. Rachou. Tentar manter o mais seco possível, né? Tentar fazer com que o seio não fique tão engurgitado, então tome bastante líquido. Hoje compressas não está tão indicado, tentar esvaziar através de manobras manuais ou através da sucção, mudar a posição do nenê,
para facilitar ou diminuir a dor, né? E seguir as orientações do obstetra. Existem algumas pomadas que podem melhorar, que podem ajudar, mas eu acho que o mais importante é ter orientação médica, porque cada caso é um caso diferente, cada caso tem suas intensidades e que tem que ter um tratamento diferenciado. Olha, adorei lhe receber. Eu acho que falar de criança é sempre um prazer, né? E para mim, muito mais. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. E eu sei que muitas mães, muitas grávidas em casa vão ficar com um turbilhão de perguntas. A gente pode deixar um telefone de contato? Lógico, lógico, né? Tem o telefone da minha clínica, 3224-7585, né? Ou até mesmo meu celular, 9972-0168. Ok, muito obrigada, viu? Por nada, Fabiana. Eu quero que a gente termine esse bloco você passando uma dica para as mães que estão grávidas de como se preparar bem para receber o bebê. Eu acho que muito importante que vocês procurem um curso, né, de cuidados com o bebê, preventivo. Nós temos aqui o curso Amigos do Peito, já faz mais de 10 anos na cidade, infelizmente por uma distócia aí de contrato com a Unimed, esse ano teve só um evento. Mas a gente vai procurar manter esse curso. Isso é uma orientação muito importante que os pais recebem. Outra coisa é o pré-natal, que é fundamental. No mínimo 5 consultas pré-natais, né? É fundamental para que você possa ter esse segmento, esse monitoramento da criança. E depois, né, a consulta com o pediatra, a puericultura até 1 ano de idade, e o segmento até o desprendimento dele da sociedade, depois que acabou a puberdade dele. Muito obrigada, viu? Obrigado. Olha, eu conversei aqui com o pediatra, Dr. Alberto Calvé Neto, e o nosso incentivo hoje para as mães é que cuide da sua gravidez e depois que tiver o seu bebê, leve ele regularmente ao pediatra e dê mamar, no mínimo até o 6º mês, no peito. Vai fazer bem para você e para ele. Obrigada mais uma vez. Obrigado. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente continua o papo sobre crianças e bebês. Mas aí eu vou receber a odontopediatra Cindianara de Fátima de Vardim. Até já. A primeira consulta ao odontopediatra deveria ser antes mesmo do nascimento do primeiro dente. Nesse contato, os pais receberão orientações sobre dieta, higiene, aplicação de flúor, época do nascimento dos dentes e seus possíveis sintomas, transmissibilidade da cárie, uso adequado de mamadeira, chupeta e muitas outras dúvidas. Todas elas comuns nessa etapa da vida do pequeno paciente. Mas não é assim que acontece. Hoje, para esclarecer as dúvidas mais comuns que aparecem sobre os bebês e seus dentinhos, eu recebo a odontopediatra Cindianara de Fátima de Vardim. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. A gente já falou aqui dos cuidados na maternidade, quando o neném nasce, os cuidados na amamentação. Agora vamos falar de dentinho. Porque muitas mamães acham que só é a hora de levar o filho ao dentista quando tem alguma patologia, quando aparece algum problema. E não é assim, né, doutora? Não, bem ao contrário, né? Com que idade deve se levar a criança ao odontopediatra? Então, Fabiana, na verdade, a gente orienta para que mesmo antes do nascimento do primeiro dentinho, que já seja feita uma visita ao odontopediatra, justamente para a gente orientar como que vai cuidar, para a gente saber orientar a dieta dessa criança posteriormente, quando erupcionarem os dentes. Né? Então é importante que mesmo antes do nascimento do primeiro dentinho, que já se leve, mesmo porque para a gente criar um hábito nessa criança, né? Porque normalmente às vezes as mães só levam ao odontopediatra quando já tem quase todos os dentes, ou como você mesmo falou, quando já tem alguma lesão de cárie instalada. O que acontece? Aí vai ter que ser realizado um procedimento mais invasivo, a criança às vezes vai chorar, então ela já vai ficar com uma má impressão. Ao passo que se você for acompanhando essa criança desde o início, numa idade mais tenra, né, numa idade mais precoce, você também vai criando o hábito quanto à visita ao consultório odontológico. Igualmente como a visita ao pediatra. A criança né? perde o medo. A criança perde o medo, porque tudo que você institui um hábito é mais fácil de você conseguir realizar. E mesmo porque as crianças começam a ficar
com pânico de dentista. Exatamente. As mães ameaçam. Ameaçam também, Se não né? escovar os dentes, você vai no dentista. Como se fosse um castigo. Como se fosse um castigo, exatamente. Não é Bom, assim, né? A gente tem que fazer com que essa consulta seja prazerosa também, né? Tadinha das crianças. Bom, vamos começar do princípio. Qual é a idade normal para nascer os dentinhos? Tem um prazo determinado? Normalmente é os 6 meses. Tá. Né? Pode ser que comece a erupção um Antes. pouco antes Aham. ou um pouco mais tarde também. Nada, né? Toda regra tem sua exceção. Mas normalmente aos 6 meses começa a erupcionar os primeiros, né? Aham. Primeiro os incisivos inferiores, os centrais, aí os superiores e assim vai, né? Vai os caninos, molares descidos. Vai gradativamente, Gradativamente eles vão aparecendo, os né? dentinhos. Existem crianças que erupcionam meio que depois o outro, às vezes erupcionam quase que todos juntos, né? Então também tem uma diferenciação às vezes nessa questão. Tá. Né? Com que idade ou como eu devo começar a fazer a higiene da boquinha do bebê? Só quando aparece esse dentinho? Não, também. Tá. Desde do começo, né? Então, normalmente, quando não tem ainda os dentinhos presentes na cavidade oral, então a gente instrui a mãe para que faça a higiene da cavidade bucal, né? Vai higienizar a gengiva, a linguinha, porque toda vez que a criança mama, vai ficar resto de alimento retido, né? Dentro entre a bochecha, embaixo da língua, sobre a língua. Então é interessante que essa higienização já comece a ser realizada. Normalmente a gente indica para ser na hora do banho, né? Que é um horário que você tem mais tempo com a criança. Aí você primeiro higieniza a boquinha e depois você, né, dá o banho normalmente na criança. Você fala higienizar a boquinha com o quê? O que eu passo na boquinha? Bom, Nada? a gente... Não, você não vai passar nada, só água. Nesse momento que não tem dente presente, você vai limpar só com água. A gente pode usar uma fraldinha de boca, a gente pode usar mesmo umas dedeiras. As dedeiras, na verdade, de silicone, elas já são mais indicadas quando começam os primeiros dentinhos, né? E que sejam só os dentinhos anteriores, porque quando eles nascem os posteriores, como os dentinhos já são cheios de cicatrículas e fissuras, então a escova é melhor, porque ela vai remover com maior facilidade o resto de alimento. Mas nessa primeira fase de 1 a 2, 3 meses, a própria fraldinha de boca você pode enrolar no dedo e limpar, né, os rodetes gengivais, tudo. Você pode fazer a limpeza com a água e a fraldinha só passa na gengiva. Ou às na vezes língua. uma gaze também, né? Mas a gente, o que a mãe tem mais à mão são as fraldinhas de boca que usam e não vai machucar nada, né? Macia, Então, prática. são macias, são práticas, né? Tá. Vamos supor que começaram a aparecer os dentinhos, aquela fase de coelhinho que é um amor, né? Ficam os dois de baixo, os dois de cima. Já é hora de escovar os dentes? Já, com certeza. A partir do momento que nasceu o dentinho. E aí, assim, escova todas as vezes que mamar. A gente brincava aqui no intervalo, mesmo depois que o nenê mamou e dormiu, porque tem criança que só dorme depois de mamar. Eu tenho que acordar o bebê para escovar o dentinho? Não necessariamente acordar. Se você for e limpar, né? Claro, o bebê vai reclamar, mas às vezes o bebê não vai acordar. E se isso for acostumando, né? Mas é importante que você retire, que você não deixe, especialmente durante as mamadas da madrugada, né? Porque no começo a criança vai mamar a cada 3 horas. Isso é uma indicação do próprio pediatra. Certo. E nós, odontopediatra, não vamos questionar essa orientação. Mas a partir de um certo tempo, quando a criança já tem os primeiros dentes, essa necessidade na mamada noturna também tem que ir passando. Porque quando ela começa a ter dente, ela já vai começar a comer outras coisas. Então também não tem a necessidade, né? Existe aquela necessidade, às vezes, porque como a gente tem uma vida agitada, hoje todas as mães trabalham, então existe aquela necessidade da criança estar junto com a mãe, né? Então isso é meio complicado. Mas desde que, né, se faça essa higienização e se saiba a hora de tirar, porque com 6 meses, na verdade, o próprio pediatra indica, né, que mame no peito ou na mamadeira até os 6 meses, né? Aí depois a criança começa a comer, já dá para vocês passar. E durante a noite não tem a necessidade, né, de ficar mamando a cada 3 horas. Até né? mesmo para conforto da mãe e do bebê. E do bebê, dormir porque melhor. existe, né, o período que tem que haver o descanso, né? Tá, então vamos supor,
Apareceram os dentinhos, o bebê mamou, eu tenho que escovar os dentinhos. Como é que eu escolho a escova e eu uso creme dental ou não? Bom, então, assim, no começo, né, você pode, como eu te falei, quando tem só os incisivos centrais, como você mesmo falou, Ai, eu acho um amor. bonitinho, de coelhinho, a gente pode usar as dedeiras de silicone. Eu até trouxe. Tá, pode pegar aí, vamos mostrar. Você ver. Então, olha, essas dedeiras, ela tem em farmácia ou mesmo em lojas de artigos infantis, né? Então, olha, ela é de silicone, né? Você vai colocar no dedo e você vai limpar, né? Tá. E a questão do uso do creme dental, sem flúor sempre. Mas um tiquinho de nada, só para deixar, né, assim, um gostinho. Por quê? Porque a criança ainda não sabe, né, jogar para fora. Ela e vai se engolir. ela deglutir todo dia um pouquinho de creme dental com flúor, pode haver a formação de fluorose nos dentes permanentes que já estão em formação. Então, por isso que, enquanto a criança não consegue jogar esse conteúdo da pasta do creme dental, a gente indica que use o creme dental sem flúor. Tá. Aí você pode me perguntar, mas e daí, né? Se não tem flúor, não vai aparecer cárie? Não, mas é que é assim. Por isso que a gente indica a visita ao odontopediatra, que é o profissional especializado para isso, né? A gente tem uma formação mais específica justamente para essa área, e aí ele vai orientar do que você fazer devido a você não usar o creme dental com flúor. Porque aí a gente tem soluções de flúor que a gente tem prontas e que a mãe vai aplicar topicamente, ou uma vez por semana, ou uma vez por dia, conforme a concentração. E não tem perigo do bebê engolir? Não tem perigo do bebê engolir, porque ela vai ser aplicada topicamente, o bebê não vai bochechar nada. Porque, como eu te falei, né? O flúor é uma medicação. Tal como uma medicação, ele tem seus efeitos colaterais se usado em excesso. Certo, né? tem que cuidar. Tem que cuidar. Olha, eu estou conversando aqui com a odontopediatra Cindianara de Fátima de Vardim. A gente vai para o intervalo rápido para tomar uma água, um café. E você não sai daí, porque a gente volta com esse papo. Os dentinhos apareceram. Como escovar e como cuidar. Até já. Estamos retornando, conversando aqui com a odontopediatra Cindianara de Fátima de Vardim sobre os cuidados que devemos ter com as crianças e seus dentinhos. A saúde bucal é muito importante, né, Cíndia? E, infelizmente, muitas mães deixam a desejar na hora de cuidar. Para isso, tem um monte de perguntas ainda que eu quero te fazer. Feito? A primeira delas é uma dúvida que todas as mães têm a respeito de mamadeiras e chupetas. Eu até já ouvi dizer que a chupeta pode ter um efeito de apneia ou de distúrbios do sono. A odontopediatria recomenda ou não? Pode usar chupeta ou não? Na verdade, assim, a gente não é totalmente contra, mas também não é totalmente... É um mal necessário. Existe uma idade também, né? Você pode usar chupeta. Hoje a gente tem chupetas ortodônticas, que tem um desenho anatômico que acaba estimulando quando a criança começa a sugar. Mas assim, tudo que é usado demais, né? Então assim, a gente a partir de 2 anos a gente já é um exagero, já passa a ser um exagero. E a mamadeira também, né? Porque o bico da mamadeira, às vezes tem crianças que fazem do bico da mamadeira a chupeta, né? Então, não que ela... a mamadeira, a chupeta é assim, Fabiana, ela pode causar deformidades no palato, né? Ela pode causar atresias e tal, dependendo do tipo de chupeta que é usada. Então, aquelas chupetas de bolinha já não são mais indicadas e tal. E principalmente a criança que não faz amamentação materna, porque a amamentação ela ajuda o desenvolvimento de face. Certo. Né? Então é interessante que a criança mame, é importante que mame para estimular o crescimento facial. Né? Mas, digamos, quando passa de um certo tempo, não é indicado. Né? Até você me falou, né, da questão da apneia. Né?
Na verdade, assim, a apneia ocorre, mas não é só a questão da chupeta. Existem vários fatores, né? Por exemplo, o palato ogival, a respiração bucal, algum problema de adenoide, né, no nariz. Então, são uma somatória de fatores, né? Não que a chupeta leve à apneia obstrutiva do sono, sabe? Tem que fazer uma avaliação para descobrir. Tem alguns artigos que falam daquela síndrome da morte súbita infantil, que é indicado para o bebê, que o bebê que usa chupeta ou a mamadeira e também que permanece na proximidade com a mãe, o risco da morte súbita infantil, né, precoce, é menor, né? Então, na verdade, a chupeta não é assim um fantasma tão grande, né? Mas é tudo que você tem de hábito, né? E os outros hábitos, como chupar o dedo ou qualquer outra coisa que a criança comece, né? Às vezes a criança tem uns hábitos de morder o paninho, sabe? Então, essas coisas, né? Tudo isso leva a algum problema. Tem que atender. Mas melhor a chupeta do que o dedo ainda? Melhor a chupeta do que o dedo, né? Porque as crianças Porque o dedo forçam. você não tem como cortar fora, né? E a chupeta você... Devagarinho você devagarinho você conversa, você entra num acordo com a criança, você pode, né? Você pode, digamos, quando a criança dorme, você vai lá e tira, né? Então... Você falou da importância da amamentação para o desenvolvimento da face. A amamentação no peito pode causar cárie também? Também, claro, existe a cárie precoce, né, o cárie de infância, muito tempo chamada de cárie de mamadeira, porque justamente pelo fato do acúmulo do alimento dentro da boca. Então, por isso que a gente não é contra a mamada, entendeu? A gente é contra que não se faça uma higienização, né? E outra coisa, por exemplo, quando a mamada é materna, né, no peito, o leite materno, ele tem, né, ele tem a parte que vai se transformar em açúcares, mas não é a mesma coisa que uma mamadeira com um açúcar. Adoçada, entendi. Adoçada, ou com mel. Acho que, daí às vezes a mãe diz assim, mas eu coloco mel. Tem açúcar da mesma forma. Tem açúcar da mesma maneira, vai haver uma transformação e vai haver uma fermentação, né? Então... Tem que higienizar depois. Tem que higienizar. Entendi. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Tem que higienizar, tem que remover resto de leite. Quando já tiver os dentes, tem que escovar, né? Tem que escovar todas as refeições, após todas as refeições, né? É o indicado. E tem que escovar a língua da criança, né? Tem que começar a criar um hábito desde cedo. Tá. Tem um termo que eu não sei se é o correto, que é o famoso selante. Para que serve e com que idade eu faço? Então, o selante, ele é um material que ele previne, digamos assim, ele deixa o dente mais lisinho, a superfície do dente mais lisinho, porque o dente, né, os molares infantis, eles são cheios de cicatrículas e fissuras, né? Eles não são retos, olha, então eles são cheios de reentrâncias. Então, e essas cicatrículas e fissuras, elas fazem com que o alimento, ele fique meio grudadinho. Então, às vezes, quando você não consegue higienizar perfeitamente, né, que começa a grudar sempre, que esses sucos são mais difíceis, né, às vezes existe a indicação de fazer o selante. Só que assim, o selante, ele tem que ter muito critério. Aí a gente avalia risco de cárie, né? A gente vê dieta dessa criança, a gente vê como que é a higienização oral. Então, assim, você não sela o dente de todos os pacientes, sabe? Não é uma regra. Não é uma regra, não é assim, erupcionou os dentes, tem que selar. Às vezes tem que selar e às vezes não tem. Então, isso a gente vai, né, faz um exame clínico, tem todo um histórico, você vai ver o histórico dessa criança, você vai ver a dieta, principalmente, porque o que acontece? A cárie, Fabiana, ela é uma doença multifatorial. Né? Então, assim, ela precisa de vários fatores para ela realmente, né? Então, assim, ela precisa de um hospedeiro, que seria o dente, ela precisa de um tempo, que seria o tempo daquele resto alimentar, ou a placa bacteriana biofilme, que é chamado hoje em dia, né? E ela precisa das bactérias.
Então, só que isso a gente tem que analisar, e isso só o odontopediatra vai saber dizer se o teu filho vai precisar realmente fazer selante ou não. Ou não. É um material bastante utilizado, né, no controle, mas também existe o critério que você tem que fazer para ver se não todos os dentes necessitam ser E também selados. não quer dizer que a criança que tem o selante não vai ter cárie. Se ela não tiver uma Se higienização, ela não tiver uma boa higienização, né, pode aparecer pode a cárie. aparecer do mesmo jeito. Tem macete para escovar os dentes? Para ensinar as crianças a escovar? Então, existem várias técnicas, mas a técnica para criança mesmo, a gente sempre ensina a dar bolinha, né? Você vai fazendo bolinha nos dentes, os círculos nos dentes, né? E o interessante é que a mãe escove primeiro, né? Porque, digamos, até os 7, 8 anos, é importante que tenham escovações supervisionadas, porque a criança ela não tem uma coordenação. E mesmo porque ela começa, escova aqui, ela vai para lá, ela vem para cá, então, ela não tem uma sequência. Ela não tem uma sequência. E quando a mãe for escovar, é interessante que a mãe leve essa criança na frente do espelho, fique por trás da criança, segure a cabecinha e vai fazendo com a escova, né? Os movimentos circulares e para baixo, né? E massageando essa gengiva, né? Sem fazer uma escovação traumática. Tá. Então a escova de preferência tem que ser macia, de cabeça pequena, né? Para não caiba, agredir. Que caiba dentro que consiga entrar na boquinha do bebê. E assim, né, numa idade até uns 3 anos, tem escovas de dentes que ela tem um impedidor para que a escova não vá muito, porque às vezes a criança começa a escovar sozinha e ela pode colocar muito profundo e machucar a garganta, machucar o palato, né, que o céu da boca, digamos assim. Então existem vários tipos de escova, né? Tá. Mas Então a dica é escolher de cerdas macias, de cabeça pequena. De cabeça pequena. Tá. Quando que a criança começa a usar fio dental? Desde que começam a nascer os dentinhos ali. Por quê? Porque é difícil você fazer a escovação no meio. E às vezes tem crianças que têm uma facilidade maior de reter alimento entre os dentes, né? Que a gente fala faces proximais. Então, nasceu os dentinhos, já começa, ensina a passar o fio dental. Ensina a passar. No começo, é lógico, é a mãe que vai fazer, porque também tem que ser, né? Você tem que ter uma maneira correta para você não machucar a parte, né, da mucosa, a parte gengival do paciente. Eu tenho uma curiosidade, acredito que as pessoas de casa também têm. Como que é quando chega o pequenininho no teu consultório para fazer a famosa anamnese, que vocês falam, né? A avaliação. A primeira avaliação. Como é que eles se comportam? Como que é isso? É uma cadeira normal, a criança senta? É uma cadeira normal. É que existem, né? Por exemplo, quando a criança é maior, hoje a gente vê assim que eles vão até... eles têm, né? Eles pedem, eles têm vontade, assim. Eu tenho muitos pacientes que querem entrar sozinhos. Mas às vezes, quando a criança é muito pequena, às vezes você pode até atender no colo da mãe, né? A primeira consulta, normalmente a gente conversa muito com a mãe, a gente vai saber os hábitos da criança. Quando, né, a gente conversa, a gente já pergunta se essa criança tem apelido, porque a gente já começa a chamar a criança pelo apelido. A gente já vai, né, inserindo ele. Então, na verdade, você já não põe no primeiro contato já sentado. Tá. Né? Primeiro, existem várias técnicas que a gente mostra o que tem no consultório, para essa criança se sentir ambientada e à vontade. Né? Tá. Então, de preferência, por isso que eu digo que é importante fazer essa consulta quando a criança não tem nada. Porque quando você deixa para levar a criança com dor, que você tenha que intervir já. Pode ser então, aí traumatizante. o que acontece? Às vezes eu tenho que fazer com a criança chorando. Né? Então, tem procedimentos que a gente tem que, às vezes, segurar, né? As mães ajudam a segurar e a gente sempre conversa, né? Porque eu, assim, gosto muito que a mãe fique presente na consulta. Tá. Sabe? Porque dá uma segurança para a criança, a mãe vê o que está fazendo, mesmo que a criança chore. Né? Então, assim, mas isso é uma particularidade minha.
Entendi. Né? Nem todos os odontopediatras gostam. E às vezes tem alguma criança que não se comporta muito bem com a mãe. Às vezes a mãe prefere até não ficar junto. Entendi. Né? Então isso é uma questão assim muito particular a cada paciente, cada mãe. Né? Mas assim, a gente procura nesse primeiro momento mostrar o consultório para a criança. Para que ela perca o medo. A gente diz que é um condicionamento odontopediátrico. Entendi. Né? Para que ela veja que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, né? Para que ela perca o medo que as mães põem nos filhos de ir ao dentista, né? Para a gente terminar esse papo, existem alguns alimentos que a mãe deve evitar para que a criança diminua a probabilidade de ter cárie? Por exemplo, chicletes, bala. A questão do doce em excesso, né? Os chicletes, não que a gente proíba, mas tem os chicletes que não tem, né? Que tem o xilitol, que são os mais indicados, que não são os de açúcar mesmo, né? Os refrigerantes, isso não são indicados nem por pediatras, né? Pelos médicos. E, então isso é uma... E a questão do muito açúcar, né? E a gente está numa fase também que a própria mídia tem falado muito a respeito da obesidade infantil. Então isso é bom tanto para o controle, né, de peso, digamos assim, como a questão da carne. Então, tudo que é em excesso, né? Então, acostumar quanto menos açúcar, o refrigerante, procurar estender o quanto mais você possa a não inserir o refrigerante na dieta dessa criança, né, em uma idade menor, lógico. Mas assim, desde que você faça uma escovação boa, né? Você não tem assim tantas coisas proibidas. Mas a questão mais é o açúcar em si, né? E os refrigerantes, justamente pelo fato da erosão ácida, né? Que existe e a gente sabe que é comprovado também, né? Então, as dicas de hoje aqui, da odontopediatra, é fazer a higiene da boquinha do bebê antes mesmo dos dentinhos virem. Depois escovar mesmo e ensinar o seu filho a escovar os dentes, acompanhando até 7, 8 anos de idade. Mais ou menos isso. Né? Usar o fio dental assim que tenha 2 dentinhos. Já vai tudo passando. Vai estimulando. E antes mesmo disso, né, aproveitando que hoje foi uma com o pediatra, que ele falou do pré-natal, é interessante que a mãe faça o pré-natal odontológico, pelo menos 3 consultas no dentista. Durante a gravidez. Durante a gravidez. Tá. Porque existem, né, várias pesquisas que indicam que a mãe tem que tratar também da sua saúde bucal para não prejudicar, né, a futura saúde bucal da criança. E mesmo porque se ocorrer algum problema periodontal, de gengiva na mãe, ela pode vir a ter né, um parto prematuro, o nascimento de uma criança de baixo peso, tudo isso em relação à saúde bucal da mãe. Tá vendo? É super então, importante. na verdade, não existe só o pré-natal médico, né? Hoje a gente também tem o pré-natal odontológico. Muito legal. E é feito com a odontopediatra. Com o odontopediatra também. Tá. Cíndia, vão ficar muitas perguntas em aberto aqui, mas a gente tem um telefone da clínica, pode passar para quem tiver dúvida, ou quem já tem aí o pequenininho e precisa começar a frequentar. 3223-2007 e o meu celular 9943-6634. Olha, obrigado pela sua presença aqui, adorei te receber. E a gente quer deixar aqui um alerta, né, para as mães que levar o seu filho ao dentista é muito mais do que higiene, é uma prova de amor, né? Exatamente. Porque quando você cuida da saúde bucal do seu filho, você está cuidando de todo o resto do corpinho dele. Da saúde geral, né? A saúde começa pela boca. Exatamente. Adorei te receber, viu? Obrigada, foi um prazer. Obrigada, um prazer ter. E assim, eu acredito que toda mãe quer ver o seu filho sorrindo e com um sorriso lindo. Com um sorriso lindo. Para isso é bom uma boa alimentação, uma boa higiene e o acompanhamento. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada. Olha, eu acredito que hoje o programa foi muito especial para você que tem filhos. Mas eu quero que você cuide da sua saúde e assim transmita para os seus filhos que a higiene, principalmente bucal, é extremamente importante, independente da idade. O Falando de Saúde de hoje fica por aqui. Eu tenho que agradecer a equipe da ETV que faz esse programa acontecer,
agradecer muito a sua audiência, ao Armazém do Marceneiro e a Ideato Acrílicos, que decoram o nosso estúdio, e ao Armazém da Moda, que me veste. A gente se vê na próxima terça-feira, aqui na ETV, às 8 horas da noite. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.